Olá pessoal, aqui é o Marcelo Fontes. Vamos dar início aqui a mais um vídeo da série de dimensionamento de estruturas metálicas PNM-BR 8800, né? Hoje nós vamos falar sobre peças comprimidas. Eu queria pedir a vocês que já, logo de início, já deixem aí o seu like e aproveitem para se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, né? Bom, vamos começar aqui a falar sobre as peças comprimidas. Imagine então que você tem uma barra idealmente reta, ou seja, ela não tem nenhuma deformação inicial, né? E eu carrego essa barra com uma carga que leve ela à flambagem. A gente sabe da equação de Euler que essa carga que leva o perfil à flambagem está relacionada à rigidez do elemento e, obviamente, ao comprimento dela, que é dito comprimento de flambagem. E é dado por essa equação. Se eu quiser calcular então a tensão que leva esse perfil à flambagem, basta que eu divida essa carga pela área e eu vou ter então essa expressão aqui que representa a tensão de flambagem no perfil. Se a gente lembrar lá da resistência dos materiais, a gente sabe que a relação raiz de I, ou seja, da inércia, sobre a área, é dito como raio de giração. Então, se eu elevar o raio de giração ao quadrado, né, eu tenho I sobre A. Então, a gente vai substituir isso aqui na equação por R ao quadrado e passar ele aqui para baixo, dividindo o L e escrevendo a expressão da tensão dessa forma. A gente sabe também que esse L sobre R é chamado de coeficiente de flambagem. Então, nós vamos substituir aqui na equação. Então, a nossa tensão de flambagem fica, então, dada por π2E sobre lambda ao quadrado. Correto? Mas a gente sabe também que barra idealmente reta não existe. Toda barra tem uma deformação inicial, que a gente chama aqui de excentricidade inicial. E à medida que a carga vai aumentando, se aproximando da tensão de flambagem, o perfil também começa a ter uma curvatura provocada pelo efeito da flambagem, que é o efeito de segunda ordem, que a gente chama aqui de A2. Se eu então multiplicar essa carga por cada uma dessas excentricidades, a gente vai ter um momento associado. Então eu posso também, a partir desse momento, calcular as tensões que cada uma dessas excentricidades aqui provoca, como sendo, lá da resistência dos materiais, o momento de primeira ordem, vezes a distância da fibra mais afastada até o centro de gravidade, dividido pela inércia. A mesma coisa para a tensão de segunda ordem. Então isso quer dizer o seguinte, que a tensão em que meu elemento começa a flambar, na verdade, ela é mais baixa do que essa tensão que está aqui. Porque quando eu atingir essa tensão, eu tenho não só a tensão provocada pela carga normal pura, mas duas outras tensões associadas a essas excentricidades, que são o efeito de primeira ordem, que é a excentricidade inicial, e o efeito de segunda ordem, que é esse momento gerado aqui pelo início da flambagem. Então a tensão em que ele vai estar flambando, a tensão já vai estar mais alta do que isso aqui. Isso quer dizer então que eu só posso, que eu tenho que, para que eu garanta a segurança da coluna, eu tenho que colocar uma carga mais baixa do que essa que está aqui. Certo? Então é isso que eu estou escrevendo aqui. Que a carga que provoca a flambagem da coluna, devido à atuação da carga concentrada, é menor que a carga dada pela equação de Euler, devido aos momentos provocados pela excentricidade inicial, que é o E1, e os efeitos de segunda ordem, que são provocados pela excentricidade aqui, E2. Certo? Então, se eu quisesse calcular qual que é a tensão que o perfil resiste antes da flambagem, eu teria que fazer isso. Teria que pegar a minha tensão de flambagem aqui, dada pela equação de Euler, e reduzir dela essas outras duas tensões. E aplicar nela um fator de segurança. Certo? Então, a norma trata isso, essa redução que eu tenho que fazer nessa tensão máxima, por esse fator, que é o fator associado à flambagem global. Certo? E se eu quisesse, então, calcular qual que é a carga máxima, que é uma coisa fácil de medir, né, eu pegaria, então, essa tensão aqui, multiplicaria pela área do perfil e dividiria por um fator de segurança. Basicamente, se o meu perfil não sofresse influências de outros fatores, como, por exemplo, flambagem local, essa seria a equação da resistência da minha coluna. Porém, a gente sabe que o perfil ele tem excentricidades tanto iniciais ao longo da barra de forma global, como ele tem também imperfeições ao longo do perfil, né, que fazem com que ele também reduza a resistência e que provoque um efeito chamado efeito de flambagem local, que
que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. O cálculo desse fator de redução é feito da seguinte maneira. A tensão limite que eu tenho entre a flambagem elástica e inelástica é quando esse fator lambda zero, que é dito esbeltez reduzida, é 1,5. Se eu tenho então esse fator abaixo de 1,5, o meu perfil flamba em regime inelástico e eu calculo esse fator aqui por essa expressão. Se o meu lambda zero for maior do que 1,5, ele flamba em regime elástico, então eu calculo por essa expressão. E o lambda zero, a esbeltez reduzida, é dado por essa expressão aqui, em que esse Q é justamente aquele fator de redução associado à flambagem local do elemento. Uma outra coisa importante a dizer é o seguinte: se você fez essa análise da sua estrutura e não levou em consideração os efeitos de segunda ordem, não fez uma análise de segunda ordem na sua estrutura, então você vai precisar, na hora de calcular esse fator você vai precisar de modificar o fator, ou o comprimento de flambagem, por um fator K, que é aquele coeficiente de flambagem que a gente disse que, quando você usa na segunda ordem, seria 1. Então, se você não usar, você vai ter que calcular esse fator K para poder calcular essa tensão aqui de flambagem, certo? Então, vamos falar um pouco agora sobre a flambagem local. Antes disso, eu queria dizer o seguinte: essa tensão de flambagem, ela varia de acordo com o perfil e o tipo de flambagem associada, certo? Então, tem perfis que flambam por flambagem por flexão, por torção pura, por flexotorção, por flexocompressão. Então, cada tipo de perfil tem um fator crítico, tem uma carga crítica de flambagem associada a um modo de flambagem. E você pode calcular isso de acordo com a orientação que está no anexo E da NBR. Lá tem como você calcula essa tensão aqui, essa carga aqui de flambagem para cada perfil. Agora, sim, falando um pouquinho de flambagem local, a gente sabe que a flambagem local é uma flambagem relacionada a elementos de placa. A gente analisa cada elemento da seção transversal como se fosse uma placa flambando sem interferência direta do perfil como um todo, né? Você analisa a flambagem de placa em si. Obviamente você tem a influência de uma placa na outra, mas você não está analisando aqui a influência global no perfil. Estou analisando só localmente, só naquele ponto, né? Aqui tem um exemplo de uma flambagem local de mesa. Quando esse elemento aqui atinge então a tensão de flambagem, ele sai do plano e provoca a mesma coisa que provocaria como se fosse um perfil normal aqui, só que obviamente o comprimento, que é chamado comprimento de onda, é dado aqui por 2 picos aqui, é menor do que o comprimento de onda, que seria de um perfil geral, né, que seria aquela onda inteira aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo de flambagem local de alma, associado já a uma flambagem local de mesa, provavelmente provocado pela própria flambagem local de alma já. E aqui é um exemplo de um ensaio feito, onde já apresenta aqui esse perfil, uma flambagem local de mesa, associada também com uma flambagem local de alma. Esse aqui, uma flambagem bem mais acentuada, e esse outro perfil já no início aqui de flambagem local. O fenômeno em si é o seguinte: ele serve tanto para flexão quanto para compressão, tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo de flexão, mas serve a mesma coisa, porque essa flexão que está aqui vai provocar uma tensão uniforme nesse elemento aqui, que é a alma desse perfil C, o enrijecido aqui, o C, né? Então imagina que quando eu aplico essa carga, esse momento aqui, ou que seja uma carga de compressão na seção, eu vou ter aqui nesse elemento que eu estou analisando, uma tensão uniforme aqui de compressão. Quando essa tensão atinge o limite, a peça flamba, que é isso que está acontecendo aqui nesse meio, certo? Bom, quando ela flamba, ela perde a sua capacidade resistente, né? Acontece que a seção não flamba inteira de uma vez só. Ela começa pelo meio, nesse caso aqui, ela está começando pela região central, e o que acontece é que a carga que ela aguentava é redistribuída para as extremidades, onde ainda não ocorreu flambagem e não vai ocorrer por causa do apoio, né? Então, o que passa a resistir ao esforço, na verdade, são as extremidades aqui do elemento que estão apoiadas
tanto nessa mesa como nessa mesa. O que acontece, então, é que a tensão que era uniforme passa a ser uma tensão não uniforme, dessa forma que você está vendo aqui, né? E os elementos, então, que resistem são uma pequena faixa dessa alma aqui e a outra pequena faixa nessa alma aqui do lado de lá. Então, o que a gente faz? A gente diz que esse aqui, então, é a largura efetiva, é a largura que realmente está trabalhando para resistir a carga que está sendo aplicada. Então, nada mais coerente do que eu remover, então, esse elemento aqui que flambou da área da seção transversal do meu elemento e calcular, então, a carga considerando uma área menor para resistir ao esforço de compressão. Essa área é dada a área efetiva, né? E a gente vai aprender como calcular essa largura aqui, que é dita largura efetiva, que é a largura que realmente trabalha. Essa largura, esse efeito de flambagem local, ele sofre duas influências. Primeiro, as condições de borda do elemento que a gente está analisando, seja ele a alma do perfil, seja ele a mesa, seja ele esse enrijecedor aqui. Então, quando eu tenho um elemento que tem apoio nas duas extremidades, por exemplo, a alma, ela é apoiada pela mesa de um lado e pela mesa do outro lado. A gente diz que esse elemento é um elemento enrijecido ou, na nomenclatura da nossa norma, um elemento apoiado e apoiado, que é dito AA. Quando esse elemento não é apoiado nas duas bordas, ele tem uma borda apoiada e a outra livre, né? Ele é dito um elemento AL. Qual é o caso aqui, por exemplo, da mesa desse perfil? Um caso de uma cantoneira, ele tem dois elementos AL. Né? Então, essa borda aqui fica apoiada por este elemento aqui e essa outra borda aqui está livre, então o elemento é ela. Acontece que ela também sofre a influência da esbelteza, assim como a coluna em si sofre a influência da esbelteza, cada elemento que compõe a seção transversal também sofre a influência da esbelteza. E a esbelteza do elemento é calculada como sendo essa largura aqui, onde eu tenho a tensão uniforme, dividido pela espessura do elemento. Se essa esbeltez ficar abaixo de um determinado limite, então a gente diz que não vai ocorrer a flambagem local, então eu não preciso reduzir a área da seção, não preciso abater esse trecho aqui da área da seção, porque não vai ocorrer a flambagem. Se ele ficar acima de determinado limite, aí ocorre a flambagem, aí eu preciso fazer uma redução na área do perfil. Bom, esses limites para esbeltez são dados nessa tabela F1 da norma NBR 8800, para cada um dos elementos dos possíveis elementos que a gente tem. Por exemplo, se eu pegar um tubo retangular, eu tenho aqui todos os elementos AA. E eu calculo a esbeltez como sendo essa largura B pela espessura, dividido pela espessura dele. Se eu ficar abaixo desse limite, eu garanto que não vai ocorrer a flambagem local do elemento. Se ficar acima, aí eu preciso considerar a flambagem local e preciso calcular qual seria a largura que realmente trabalha, né? E reduzir essa largura, e reduzir da área bruta essa largura que não está trabalhando. Para os elementos apoiados e livres, o cálculo é um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu tenho uma mesa de um perfil I, a largura que eu tenho que considerar é a largura da borda livre até a largura onde ele está apoiado, que seria a metade da largura da mesa. Então, seria esse B aqui, dividido pelo T. Da mesma forma, eu comparo com esses valores aqui para poder checar se vai ou não ocorrer a flambagem local. Então, para esses grupos 3, 4, 5 e 6, que são exatamente os elementos AL, né, a gente calcula, tem essa tabela resumo aqui, para a gente poder calcular quais são as esbeltezes e checar os limites para ver o que a gente tem que fazer na seção. Bom, pegando aqui esse grupo 3, por exemplo, que seria aqui as cantoneiras, né, se a minha relação de esbelteza, que é a largura B sobre T, ficar entre esses dois limites aqui, eu preciso calcular um fator, que é um fator associado à flambagem local de elementos AL, que é dado por essa expressão aqui. Veja que aqui eu já estou calculando um fator direto, que já está reduzindo a área daquele elemento já diretamente, sem precisar calcular a largura efetiva nesse caso. Obviamente que se esse B sobre T fica menor do que esse 0,45 RGE sobre FY, o meu QS é 1. Né? Eu não vou ter redução nenhuma. Se eu tiver dentro desses dois valores aqui, eu preciso calcular. E se eu tiver acima desse último valor aqui, que é o valor limite máximo, eu calculo dessa forma.
Claro que isso varia, como eu tenho aqui relacionado ao FIPS, isso varia para cada tipo de aço. Aqui tem um exemplo feito para o aço de 250 megapascal e um de 350. Para os elementos AA, apoiados e apoiados, aí sim, checada aquela condição de esbeltez, se eu não tiver atendido, não tiver ficado abaixo daquele limite, eu preciso calcular a largura efetiva, que é feito dessa forma aqui, certo? Onde aqui eu entro com a esbeltez do elemento. Esse fator CA é um fator que varia por tipo de seção que eu tenho. Então, se eu tenho 0,38 para a mesa de alta seção tubular e 0,34 para todos os outros elementos, tipo de elemento. Esse sigma é uma tensão que é dada por esse fator de redução aqui relacionado à flambagem local por FY, ou se eu quiser fazer uma conta sem precisar entrar com isso aqui, eu entro com FY diretamente, eu vou estar aqui a favor da segurança. Então, feito isso, caso minha esbeltez esteja acima do limite, eu calculo qual que é essa largura e então eu tenho que reduzir essa largura da área bruta do elemento. Essa área resultante, então, vai ser chamada de área efetiva. Ela é calculada da seguinte maneira: eu pego a área bruta e reduzo para cada um dos elementos AA que eu tenho essa largura efetiva, a área dessa largura efetiva, certo? E aí eu tenho que calcular, então, um fator associado à flambagem local de elementos apoiados e apoiados, que é dado pelo QA. O QA, então, é a área efetiva dividido pela área. Veja que ele representa, na verdade, um percentual da área efetiva, da área bruta, né? Então, eu divido a área efetiva pela área bruta, eu tenho um fator QA. Mas eu preciso do fator Q para entrar na equação, como a gente viu. O fator Q, então, é dado pelo QS, que a gente calculou para elementos apoiados e livres, multiplicado pelo fator QA, certo? Com isso, então, eu já calculei as duas reduções que eu preciso levar em consideração no estudo de flambagem da coluna, no cálculo da resistência da coluna. Um deles é o fator que está relacionado à flambagem global, que é esse fator, letra grega aqui, que eu não me lembro o nome agora, e o fator Q, que relaciona a influência da flambagem local na resistência da peça. Então, eu faço duas reduções, né? Com isso, então, a gente já sabe aqui que eu tenho esse aqui relacionado ao elemento L e elemento A, e com isso, então, eu chego na minha equação de resistência da peça à flambagem, né? Onde eu faço, então, essas duas reduções, em que esse elemento parecendo um X aqui é o fator de redução relacionado à flambagem global, e esse aqui é a flambagem local. Multiplico pela área bruta, né, pelo FY e aplico um fator de segurança. Mas aí você pode perguntar, mas eu estou entrando com a área bruta. Sim, porque a redução que você faz em relação à área já está considerada aqui no fator Q. Então, eu não preciso reduzir duas vezes a área, né? Então, está aqui. Essa é a maneira de se calcular a resistência à compressão de perfil de acordo com a NBR 8800. Esse vídeo vai ficando por aqui hoje, né? Eu agradeço aí a presença de vocês e gostaria mais uma vez de pedir que vocês curtam a página nossa no Facebook, aproveitem para deixar o like se ainda não fez no início do vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e habilitar aqui o sininho para que você seja avisado. Agora, é importante você habilitar o sininho e clicar no like, senão o YouTube não relaciona esse vídeo aqui como sendo um vídeo de interesse ou um assunto de interesse para você e não vai ficar te avisando. Então é importante você estar inscrito no canal, obviamente, e depois disso clicar no joinha aqui e no sininho para que você seja avisado. Aqui estão meus contatos para qualquer tipo de trabalho relacionado a estruturas, né, consultorias, enfim. E essa é a minha empresa. Pode acessar o site dela e pode acessar a fanpage aqui também. É isso, pessoal. Muito obrigado.